Opa, tá Olá! aqui, hein? Olá, nossa convidada mais que especial. Tava falando aqui pro pessoal Hum, que você deu um jeito, mesmo depois de uma semana super atribulada, de estar aqui hoje para a gente falar desse tema, porque ele é de relevância, de grandíssima relevância para a saúde pública, né? Que é o combate ao suicídio. Um problema que acomete a muitas pessoas. Segundo a própria doutora Elizabeth, a cada 45 segundos no mundo uma pessoa tira a própria vida. E no Brasil, a cada 42 minutos, não é isso? é, Segundo a a organiza... OMS. Isso mesmo, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde. Agora a gente tem que lembrar uma coisa, né? Que na verdade, sempre os dados que saem, saem com muito atraso. Então, essa informação foi a última publicação, que é de 2019, ou seja, antes da pandemia. Da pandemia, ou seja, uma outra vida, e com outro contexto muito mais Muito favorável maior. a doenças psiquiátricas. Isso aí. Né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Então, anos se passaram, então a gente ainda não tem os dados atuais. E a gente sabe que esses dados também têm uma subnotificação, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa se mata, né, atravessando uma rua, é morte por atropelamento, né? Então, esses dados, além de ser muito assustador, né? Então, nesse tempo, 45 segundos, pela estatística, alguém já se matou. Mais de uma pessoa. Na verdade, esse tempo que a gente está aqui já. Isso aí. São Né? 8 e 4. Exatamente. 4 pessoas, 5 pessoas. Sim, por isso que tem que arrumar um tempo para a gente poder falar, né, sobre isso. Né? A gente tem que Pois é. começar a falar muito sobre como prevenir o suicídio. A gente recebe a recomendação de não falar sobre o assunto. Por quê? Porque se diz que se uma pessoa está prestes a também tirar a vida, se ela vir outra fazendo aquilo, é como se fosse um estímulo para ela. Aí eu queria que você explicasse, existe algum marco zero para que existisse essa pontuação? Por exemplo, uma pessoa se matou, aí a outra também está com depressão e fala, não vale nada, também vou me matar, e aí vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem esse efeito avalanche. Existe algum ponto, assim, historicamente falando? Sim, esse mito de falar em suicídio pode estimular outra pessoa a se matar, na verdade, começou lá em 1774, né? Um escritor alemão, Goethe, né? Ele escreveu um livro sobre um jovem chamado Werther, os sofrimentos do jovem Werther, em que nessa história esse personagem principal ele se apaixona por uma mulher, né? Só que essa mulher já foi prometida para outro. E aí ele vai descrevendo todo um sofrimento, né, que ele foi se afundando nesse sofrimento por não ter a mulher amada, até que ele comete o suicídio. Então isso está descrito nesse livro. E nessa época, esse livro foi muito vendido na Europa e várias pessoas saíram nas ruas vestido como esse protagonista. E muitas delas, né, se suicidaram, algumas deixaram o livro do lado. Tanto que Gold foi a público para esclarecer que não foi esse o objetivo. Só que muitas pessoas começaram a alegar que, então foi por causa do livro. Tanto que, na Entendi. época, na Itália e na Dinamarca, foi suspensa a venda do livro nessa época, lá em 1774. Só que, ironicamente, né, Napoleão Bonaparte citava esse livro como o livro de bolso dele. Ele dizia que tinha lido já 7 vezes. E por que isso, né? Exatamente porque ele queria entender toda aquela linha de sofrimento que está descrito no livro, para ele poder evitar de cometer isso, né? Autorizar isso a acontecer com ele ou ele cometer com outra pessoa. Então, tudo também tem a ver com essa interpretação. Mas aí, a partir daí, passou a se falar muito sobre isso, né? É ruim falar sobre suicídio, né? Mas só que se a gente for ver, isso foi em 1774. Quando a gente vai um pouquinho mais na frente, 1791, a Flauta Mágica, né, de Mozart, né? A ópera, o que ela fala? Ela fala de um personagem, né, que é o Papagena,
que ele se apaixona também por uma mulher, só que essa mulher também foi prometida, né? Uma história um pouco parecida. Só que ele sofre muito, mas ele fica se desabafando sobre esse sofrimento, né, com dois amigos. E esses dois amigos, né, mostram para ele que tem um outro caminho, né, apesar do sofrimento, que aquilo vai passar, e ele não comete o suicídio. Então, para ver como é que é importante ter esse espaço para a pessoa conversar, né? De uma forma empática, né? Sem ser analisada, avaliada sobre isso. Mas é interessante também a gente citar, né? Voltando um pouco para esse caso da imprensa, de você estar estimulando ou não a falar sobre o assunto, a gente tem vários outros artistas que, quando se mataram, também houve uma ligação com o crescimento no número de suicídios. E Sim, aí mas é aquela coisa de você romantizar algo que não deve ser romantizado, né? isso mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, o suicídio da Mary Monroe, em 1962. Né? Sim. A mídia, como é que começou a mostrar? Uma mulher lindíssima, né? O sucesso dela, né? Apaixonante, as fotos, os filmes, e que ela, o suicídio de uma forma muito romantizada, não mostrou justamente que ela tinha uma doença psiquiátrica, tinha sofrido abuso sexual, que ela usava drogas, né? Que ela não tinha privação de sono, que ela já foi encontrada em vários lugares, né, drogada. Ninguém falou sobre isso. Né? Então, mostrou uma mulher linda, de sucesso, que, de uma forma romântica, morreu. E aí, com De romântico não isso, tem nada, né? Se a gente for parar para nada, pensar, é nada. trágico. É trágico. Inclusive, a gente tem que falar sobre isso. Como a gente fala, por exemplo, câncer. Câncer não pode levar à morte? Né? Pode. Existem, né, alguns tipos de câncer, né? A medicina está avançando agora, então é bem menos do que era antigamente, né? Mas às vezes os pacientes não têm essa possibilidade, ele tem que levar a sério que isso é um sintoma da doença dele, que pode evoluir se ele não tratar e levar à morte. Então, o suicídio a gente também tem que pensar assim, é um sintoma, né, de uma doença psiquiátrica que, se não for tratada, pode evoluir para esse tipo de morte. Então, por isso que a É, gente tem que ter esse espaço e começar a falar naturalmente sobre isso. Isso é muito a questão importante. é que a maioria dos casos está relacionada a doenças mentais. Quem é que gosta ou consegue ficar sofrendo mentalmente? É uma dor dilacerante, às vezes é pior que uma dor física. Então a pessoa às vezes quer se livrar daquilo de qualquer forma e acha que só tem um caminho, a morte. Mas a gente sabe que existe tratamento e existem outros caminhos, vários outros caminhos. E a psiquiatria é o primeiro deles. É você literalmente buscar a ajuda de um médico, de alguém capacitado, que possa te ajudar por meio de medicamentos. Aí vem a terapia também, né? Que é outro ponto super importante, para que você não fique à míngua. Mesmo que você não tenha uma rede de apoio, que o ideal é ter, né? Claro, claro. Mas aí, continuando nessa questão da mídia, né? É, isso foi. Marilyn Monroe foi em 1962. Mas se a gente for pensar, em 2014, que está bem mais recente, também teve o suicídio do Robin Robin Williams, Williams. né? Que foi noticiado também de uma forma muito romantizada, né? O homem de sucesso que fez uma Um série de comediante. filmes. Uhum. É. E não foi comentado que ele já tinha tido várias internações psiquiátricas, né? Que ele, inclusive, estava de uma licença médica, que ele usava drogas, né? Maconha, álcool, né? E já sofria de depressão e abandonava o tratamento várias vezes. Isso não foi falado, né? Então, Pois aí, é. nesse ano, no ano do Robin Williams ter se matado, em 2014, nos Estados Unidos, teve um aumento de 10% do índice de suicídio. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre suicídio, mas falar de uma forma séria, mostrando que é um sintoma de uma doença. E aí também, né, falando desse apoio da mídia, na década de 80, quando o metrô de Viena foi inaugurado, tiveram alguns casos de suicídio. E aí a mídia relatou de uma forma assim, sensacionalista. Não era romântica, era sensacionalista. Em breve veremos no jornal aquela coisa, né? Sim, Suicídio, né? bem E manchetado. é, isso aí. E aí, nesse ano, lá, não me lembro o ano, mas
mas as pessoas pesquisarem vão ter, teve um aumento também muito grande de suicídio. E aí foi feita uma estatística, né, mostrando que naquele ano, depois, né, dessa reportagem, tiveram várias pessoas imitando, e era um índice maior do que dos últimos 3 anos tinha tido naquele ano. E aí os psiquiatras, muito preocupados, o que eles fizeram? Uma reunião, né, com a mídia local para mudar a forma de como relatar esses acontecimentos. E aí voltou o índice normal, né, comum. Então, Né? digamos, Isso é tão hoje importante. em dia, hoje em dia a orientação já não é a mesma de 1000 anos atrás, Não, não. né? A Organização Mundial de Saúde, ela publicou em 1999 uma cartilha de como que os jornalistas, a TV, as redes sociais podem falar sobre suicídio, né? Mas que tem que falar, mas dessa Com forma que eu verdade, estou não falando. romantismo. Por Não. mais que seja uma pessoa extremamente querida, seja uma pessoa extremamente amada pelos fãs, enfim, a gente tem que tratar o suicídio como uma questão de doença, né? E, por exemplo, é o que eu ia te perguntar agora. O suicídio está muito relacionado a doenças psiquiátricas? A gente pode dizer que sim. Sim, quase 100%, né? 97,8% está relacionada a uma doença psiquiátrica. Então, isso é muito importante a gente poder falar. Ou seja, se essa pessoa tivesse um tratamento correto, ela estaria aqui entre a gente, estaria viva. Então, é muito importante a gente poder falar, né? Reduzir esse estigma, né, que as pessoas têm, esse tabu que não se deve falar sobre suicídio. A gente tem um comentário aqui, doutora Elizabeth, Hum. da Karina. Ela disse que teve depressão quando tinha 17 anos, tentou se matar tomando vários medicamentos e nem sequer imaginava que tinha depressão. É. Então, por isso que é tão importante, né, a gente poder estar falando sobre isso, né? Porque muitas pessoas não sabem. Então, se, né, alguém estiver assistindo ou que sofre, né, saber que são sintomas de uma doença, então busca ajuda, ou alguém conhece, tem um familiar que está numa situação dessa, leve para um tratamento. Isso é muito importante. Então, esse comentário É dela é importante estar de olho. ótimo, né? E que bom que eu acho que agora ela deve estar bem, né? Ela descobriu depois que tinha depressão, que a depressão foi que a levou a ter esses pensamentos suicidas e a cogitar a possibilidade de tirar a própria vida, né? E é É, muito legal ela também fazer esse depoimento, né? é Porque muita. porque senão às vezes tem aquelas pessoas que estão ouvindo e estão sofrendo, esse é papo, né? Elas estão de boa, né? Uma médica, uma jornalista, né? Mas não, isso Nunca acontece passaram com por isso. qualquer pessoa. É Gente, isso. Qualquer exatamente, pessoa. exatamente por você ser uma psiquiatra e eu ser uma jornalista, a gente lida com várias pessoas. E é tão interessante, sempre falo assim, que quando eu acho tudo muito relevante, eu falo, é tão interessante. Eu já vi pessoas que nunca apresentaram problemas mentais, mas vamos supor, perdeu o emprego, se desesperou, vou me matar. Já vi, de perto. Tem outros casos que a gente precisa falar também. Tem uma amiga, uma grande, uma das minhas melhores amigas. Ela não se opôs a gente a comentar o que eu vou comentar aqui agora. A tia dela foi assassinada pelo marido. E aí eles tinham 3 filhos, duas gêmeas e um rapaz. Uma das gêmeas viu o pai matar a mãe. Mas na frente, ela tinha um filho, estavam tentando levar a vida, mas na frente ela se matou. E um pouco mais à frente, o filho dela também. Aí às vezes a gente pensa que é porque viu, foi traumatizado, não sei o quê. Mas às vezes é um problema de carga assim, biológica pesada, né? Clotilde, ótimo você falar isso, né? Porque, na verdade, realmente, tem um componente genético. Várias doenças, a maioria das doenças psiquiátricas tem uma predisposição genética, mas o suicídio tem um forte papel genético. Então, quando você tem algum suicídio na família, mesmo que você não conviveu com essa pessoa, pode você ter mais chance de se matar. Então, a gente sempre tem que ficar de olho nisso.
né? Então, tem uma história de suicídio na família, a gente tem que ficar mais ligado ainda, mais, sabe, em alerta. Se for parente de primeiro grau, geneticamente, a predisposição é 5 vezes mais. Então, a gente tem que estar em alerta. Por isso, até eu vi ali que entrou uma psiquiatra, Denise Carelli, ali, né? E ela botou assim, por isso é importante perguntar na anamnese, né? Hum, É, e é isso, a anamnese é aquela entrevista que o médico faz, sim, né? Então, tem que se perguntar, né? Tem que se perguntar se você já pensou em acabar com a sua vida, né? Você, né? Aquela história, às vezes eu brinco assim, se o Papai do Céu viesse aqui, vamos, você tá afim, né? São coisas que a gente tem que perguntar, não tem jeito, porque senão como é que a gente vai ajudar? Até porque com essa história desse tabu, né, de não falar sobre suicídio, as pessoas têm vergonha, né? Acham tem. que é errado, mas isso é um sintoma. Então a gente tem que estar falando sobre isso. Pois é, também teve amigo meu que, eu posso falar sobre o caso dele, só não vou citar o nome. Ele disse que sofre de depressão e, consequentemente, de pensamentos suicidas há muito tempo, e que é algo horrível, mas que hoje, por meio do esporte, por meio, enfim, de tratamento, ele está muito melhor. Mas ele sabe que vira e mexe, em algum momento ele pode vir a sofrer novamente, né? Eu falei para ele, calma, quem sabe não, né? Com um tratamento correto, acompanhamento correto, um estilo de vida correto, pode ser que você consiga ter uma vida equilibrada. Sim, é o que você falou. Às vezes é uma doença crônica. Então você tem que entender a sua doença, né, para você, né, poder tratar, para você poder identificar os sintomas, os gatilhos, levar muito a sério esse tratamento. Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, você já está ótimo, para que você está tomando isso? Ah, para de bobeira, né? A gente até já conversou isso sobre a outra live, né? E Sobre essas isso, sobre questões. esses comentários. Isso, então é uma doença, às vezes, muitas vezes crônica, como várias outras doenças. E que você vai ter que ter os cuidados, não é? É Como qualquer verdade. patologia, Aqui né? em Belém do Pará, a gente tem muitos casos de suicídio. Muitos casos mesmo. Eu estou falando isso porque eu sou cearense, morei quase minha vida toda lá e estou aqui há 8 anos. É impressionante o número de casos de suicídio. E é impressionante o número de casos de suicídio entre jovens. Muitos jovens, jovens lindos que você olha para meu linda como essa, com a vida estruturada, já na faculdade. Como é que faz isso, sabe? E aí a Sim. gente tem assim um histórico pesado aqui de suicídio, infelizmente. Isso está no Brasil inteiro, né? Então, a segunda causa de morte entre jovens, né, de 15 a 29 anos, né, é por suicídio aqui no Brasil, né? Olha aí. Ou seja, né, é muito preocupante isso. Então, a gente tem que estar num estado de alerta, né? Então, um jovem que ainda tem a vida toda e que Pela ele frente. acha, ele vive essa ambivalência, né? Porque de querer morrer para fazer essa dor de viver parado. Passar. É um, Passar, passa, né? pensa-se que é uma dor de viver, mas é parte da vida, né? Eu tô com alguns comentários aqui, inclusive foram para a sua caixinha de perguntas. Hum, Um deles é da Fernanda. Ela está perguntando se pacientes com bipolaridade têm maior probabilidade de cometer suicídio. sim. Então vamos lá, né? Eu acho que é importante a gente falar. Então a gente sabe que quase 100% né, das tentativas de suicídio e suicídio são provenientes de uma doença psiquiátrica, né? Quais são essas doenças psiquiátricas mais comuns, né? Depressão, bipolaridade, transtorno de personalidade borderline, esquizofrenia, principalmente quando a pessoa tem noção do prejuízo e às vezes assim acha um peso para a família. Uso de drogas e álcool potencializa tudo, né? Então, a bipolaridade, sim, aumenta a chance, sim, se não for tratada adequadamente, Sim, que é né? exatamente Então, quando a pessoa entra em crise, digamos assim, né? Exatamente sim, por isso. A né? gente Então, tem. a bipolaridade é uma doença crônica. Então, às vezes, você quer, o que a gente fala, ter a eutimia, né? Que é tal o estado normal.
E, e às vezes a pessoa para o tratamento, abandona, né? É Não nessa situação. aceita o diagnóstico, né? Esse é outro problema. A gente tem, inclusive, algumas perguntas que foram para suas caixinhas, para sua caixinha, que elas convergem. A da Carol pedi para falar um pouco da probabilidade de vários familiares terem predisposição ao suicídio, que a gente falou, exemplificou aqui um caso, né? A outra, depressão, bipolaridade, pode ser considerado um problema realmente para isso? Pode. E, de novo, história familiar de suicídio tem algum grau de relevância? Ou seja, já foi citado aqui, muito alto. Tão alto que está na entrevista do médico, desculpa, do médico com o paciente, né? Sim, sim, né? Tem uma história, né, famosa, né, que é o Getúlio Vargas, né, que ele se matou, né, isso todo mundo sabe, estudou história, Sim, e outras pessoas na família também depois disso, né, várias gerações, porque tem essa predisposição genética. Então a gente tem que estar mas, sempre ligado. mas já sabendo dessa predisposição genética, por mais que você não tenha nada, eu acho que o aconselhável é procurar um médico. É, Porque é o que você fala muito, né, dos fatores estressores. Tá tudo cor-de-rosa, tá tudo bem, mas e quando você tem motivo, sim. né? Essa Então, história da família me lembrou uma paciente que ela foi com uma amiga, né, lá no consultório. A amiga já é minha paciente. E aí fez a consulta, mas para ansiedade e tal. Aí a amiga depois falou assim, ela te contou que ela acha que não é importante, mas ela tem um familiar que já se matou, né? Que ela acha que não é importante. Eu falei assim, não, eu perguntei, ela disse, né? É importante sim, ah, né? Porque é isso mesmo, né? A gente tem que estar ligado nisso. é verdade. Agora, uma curiosidade. É, dentre as profissões, né? Quais são os profissionais que mais tiram a própria vida? Primeiro lugar, disparados são os médicos, né? Olha só. E dentre das especialidades médicas, são os anestesistas, os psiquiatras e os oftalmologistas. Depois, nós temos de profissão, a gente tem os dentistas, enfermeiros, assistentes sociais, artistas, Meu Deus. profissionais da polícia militar, tem matemáticos e cientistas. Interessante, né? Os médicos a gente já até suspeita por quê? Porque o médico sabe exatamente o que fazer para isso, né? Então, assim, até entre os médicos, esse tipo de campanha que a gente volta muito a população de forma geral, deve ser voltada também para a categoria, né? É algo muito sério, muito sério, muito sério. Sim, Agora, doutora inclusive Elizabeth, os estudantes de medicina também, né? teve um caso que a gente estava conversando, né? De um problema coletivo, de suicídio coletivo que houve na Faculdade de Medicina da USP, né? Acho que, não Tem lembro alguns, também se foi tem, 2017 ou 2018. poucos anos que naquele ano várias pessoas, né, estudantes de medicina cometeram suicídio. Tanto que aí passou a ter um suporte maior. Então todas as faculdades, né, tem um apoio para o estudante poder buscar ajuda, porque é não identificar os seus limites e que tem uma doença. Agora, sabe algo que eu queria muito saber? Tem familiares que nem desconfiam que o filho é capaz de cometer suicídio. Aí você fala, tá muito distante do filho. Não, estão morando na mesma casa, tem uma família que você olha e fala é perfeita, vão à igreja aos domingos. E Uhum. infelizmente vem e você encontra casos dentro de estruturas como essa. É Sim, impressionante. porque a gente tem que ter, assim, eu acho que tem que ligar alguns alertas, né? Então, é, tem alguma história de transtorno psiquiátrico ou transtorno psiquiátrico na família? Já tentou suicídio alguma vez?
né? Isso a gente tem que levar em consideração. Passou por alguns estressores, então você mesmo falou, né? A perda de um emprego, uma separação conjugal. Outra coisa é jovens que vão tentar a vida em outros países e estão muito sozinhos, ou vão para estudar e têm medo de decepcionar os pais que fizeram um investimento. Que mais? Bullying, cyberbullying, histórias de abuso sexual infantil, né, na É, infância. isso é muito sério. Jovem está no isolamento social. Aí, às vezes, os pais estão muito tranquilos, né? Ele está lá no quarto, em casa, quietinho, não está querendo sair, pô, está na internet direto, mas ele está, de repente, conversando com várias outras pessoas, que podem ser alguns psicopatas. Uma vez a gente até conversou sobre isso, né? Até porque eu sou muito mais velha que você, né? E Não, aí, tanto. né? Eu estava falando com você que quando eu era criança, né? Os conselhos dos meus pais, como de todos os pais, eram o seguinte: não fala com estranho, não aceita nada de estranho, não entra na casa de ninguém, se não for uma pessoa muito conhecida. Então, era esses cuidados, a gente ficava ouvindo, né? Sempre. Agora, os pais, o que que eles fazem? Deixam seus filhos na rede social, nos seus grupos, nos jogos online, e não acompanham isso, e acha que está tudo bem. E às vezes ele pode estar, de repente, numa sala conversando com 20 psicopatas, né? Aceitando o presentinho, que às vezes é aquela dica do jogo, né? É um Sim. presentinho de um estranho, né? E os pais às vezes estão muito seguros. Então tem que estar acompanhando, até porque o Cefernet, né, que é um órgão, né, assim, civil, que tem apoio do Ministério Público e que acompanha, né, comportamento em internet. Teve um ano aí, isso foi antes da pandemia, que eles tiveram, né, mais de 10.000 denúncias de sites, né, de grupos que estavam estimulando o suicídio. Aí Meu foram Deus. acompanhar, foram quase 6.000, né, sites, grupos, TikTok, que estavam estimulando o suicídio. Então, é isso, a gente tem que estar acompanhando. Então, é muito importante, então, isso que você falou do jovem, está numa família perfeita, mas tem que estar junto, não é junto o tempo todo. Mas será que faz alguma refeição em família? Tentar, eu sei que todo mundo trabalha muito, né? Mas pelo menos tentar fazer uma refeição por dia ou alguns dias da semana, fazer alguma atividade no final de semana com seu filho, né? Se chegar ao seu filho, porque às vezes o que tem? O pai gosta, sei lá, de correr na praia. Ai, mas meu filho quer conversar comigo, vamos correr na praia, mas ele não gosta de correr na praia, então você tem que se chegar nele, né? Tentar ver qual é a afinidade, qual é o assunto que você tem com ele. Então, né, a gente tem que ficar de olho nisso. Outra coisa é a história do álcool e drogas, que cada vez mais os jovens estão usando muito cedo. E muitas vezes são autorizados pelos pais, né? Porque Pois fala é. assim, se eu não deixar, ele vai usar mesmo, não vai, Prefiro que vai façam na beber. minha frente, Isso, né? não, né? Não pode. Né? Então, o álcool é proibido para menor de 18 anos. Tem um motivo, não é só lei. Não, o cérebro ainda está em formação. A privação do sono. Então, às vezes, os pais vão dormir e não sabem. Os filhos estão sem dormir a noite Passar a toda. madrugada toda acordada assistindo filme ou jogando. Eu na adolescência passei muito por isso, né? E assim, na época eu conseguia equilibrar, mas ainda bem que era só assistindo um filme, podia ser fazendo outras coisas, enfim. Graças a Deus, na minha época a internet estava chegando, mas não era uma coisa muito forte ainda. A gente tem aqui, doutora Elizabeth, um comentário que é do Plínio. Ele diz que acha que, no caso, a família é a última a perceber os alertas. A família normalmente é que adoece porque tem um ciclo difícil, de viciosidade, de tratamento entre os membros que compõem a família que nos adoecem. Infelizmente, ele tem razão. Tem um grupo que, às vezes, a família tem uma negação, né? E, às vezes, a família toda está adoecida. E não percebe que tem um ali precisando muito de ajuda. Ele tem razão, né? Não é uma regra, mas é Mas comum, né? acontece, né? Acontece, o Plínio está certo. Ele está dizendo
aqui, inclusive, que no Rio já leu a obra de dois psiquiatras, Dr. Paulo Matos e da doutora Ana Beatriz Barbosa, acho que falando sobre os temas. Ler é importante, se informar é importante, mas o mais importante é buscar ajuda. E algo que nós precisamos saber, doutora Elizabeth, quando buscar ajuda. Porque, assim, ou quando estender a mão incisivamente para dizer eu vou te ajudar. Porque, às vezes, a pessoa está imersa num clima tão pesado, tão grande de dor, que ela não consegue assumir ela mesma e nem quer a ajuda de ninguém. E aí, o que fazer nesse momento, assim, quando você fala, meu Deus, eu não consigo, eu só quero morrer, eu não quero ajuda de ninguém, eu só quero morrer. E se alguém percebe isso, o que fazer? Você falou claramente, estender a mão, né? Ouvir essa pessoa, conversar. Se ela não quer conversar, fala assim, olha, eu vou ficar quietinha aqui do seu lado, né? Mas eu tô aqui para te ajudar. Contar, mostrar, né? Olha, isso você pode estar precisando de ajuda. Eu vou com você, né? Você está com vergonha? Você não sabe? Eu vou com você. Isso é muito importante. E não pode ficar como alguns comentários que eu já vi no consultório. Ah, o amigo, a família fala assim, mas você tem tudo, por que que você está assim? Aí a pessoa se sente mais culpada ainda, né? Porque ela sabe que ela tem tudo, mas ela está sofrendo, ela não sabe por que ela está sofrendo. Mas ela tá. E é Mas ela está. psiquiátrico, é mental. É doença. Então, mal comparando, eu falar para um asmático, bem, está cheio de oxigênio aí, respira, né? Não, é um sintoma. É isso que tem que começar a mostrar. Então, se a gente conversar, né, na mídia, nos programas de TV, né, nos artigos de revistas, né, que possam ser divulgadas, e mostrar que isso é um sintoma. A gente tem que falar com naturalidade. Do mesmo jeito que, de repente, você podia ter aparecido hoje aqui e falar assim, gente, olha só, me não leva mal não, mas já estou com uma conjuntivite, né? Sim. Né? Acontece. Ah. Né? A gente não está perto, não tem problema. E a gente ia poder falar sobre isso, né? Você já foi no oftalmologista, é viral. É isso que a gente tem que começar a falar. Não é É banalizar, normalizar, é mas é normalizar. normalizar os É problemas psiquiátricos, porque isso. eles são normais, né? Como qualquer outra doença. Eu também queria fazer um apelo, assim, para as pessoas não fazerem bullying, como se fala no Ceará, não frescar com a cara do outro que está numa condição ruim. Anteontem eu fiquei sabendo que um amigo de um primo, muito novo, ele separou da mulher e foi pedir medida protetiva. E aí lá começaram a simplesmente tirar ou arrancar o couro dele. Ele fez isso para que ele não agredisse, para que ela não se aproximasse, para que ele não agredisse, para que evitasse Sim. um confronto, uma violência doméstica. Ou E seja, uma aí prevenção. Ele foi, quis ter essa ele quis, preocupação ele de quis, prevenção. ele quis prevenir. E aí ele só recebeu chacota, só recebeu humilhação, só recebeu coisas difíceis e infelizmente ele ficou muito triste e tirou a própria vida. Então, assim, quando você vira alguém mal, você não sabe o que a pessoa está passando, ou o que ela é capaz de fazer ou não. Se você não puder ajudar, não atrapalhe, pelo amor de Jesus Cristo. Agora, você falou aí um dado, né? A gente estava falando das doenças mais comuns, né? A gente falou depressão, né? A bipolaridade, uso de álcool e drogas. Mas dentro da depressão, a gente também leva em consideração algumas coisas. Quando é acompanhado uma depressão com muita irritabilidade, né? Com uma certa violência, aumenta mais ainda a chance. Olha, Uma depressão com vamos saber. muita ansiedade, com muita angústia, ou sem dormir à noite, aumenta também essa chance, né? Então, a Então, pessoa precisa, tá aí a hora de dizer, ei, eu estou precisando de ajuda, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo pensar, eu não estou conseguindo ser eu mesmo. Eu sim, preciso de ajuda para sair disso. sim. E ao Psiquiatra. mesmo tempo, é o familiar também perceber, porque às vezes fica assim, ah, isso é coisa de adolescente, ou essa coisa porque está brigando com a mulher, né? Não, não é. Ele não está lidando bem com esse estressor.
E se você acha que leva, né? Deixa o profissional avaliar. É igual É quando a isso. gente tem uma palpitação, né? Você não vai no cardiologista? Pode ser o cardiologista fala, não, não é Imediatamente. nada demais. Ok, então você acha que não é nada demais, mas está acontecendo isso, leva para uma avaliação psiquiátrica, como você leva para qualquer outro especialista. Isso é muito importante. A gente Sabe não que banalizar o sofrimento. você falou de um caso na nossa última live de uma paciente que você indicou para a mãe, era uma adolescente, eu acho. É. Você indicou para a mãe que ela precisava de medicação, que ela corria o risco de tentar cometer suicídio, enfim. E a mãe levou para o psiquiatra e falou: não, que é isso, você quer. Enfim, a menina acabou tentando. E graças a Deus não morreu, mas ficou com sequela. Mas o ponto que eu queria chegar é exatamente esse, sabe? Tem como a gente saber quando é sério ou não é sério, sabe? Quando a gente sabe que aquela pessoa não é capaz de tentar, ou a gente sempre deve considerar, é capaz de tentar, né? Quando é que a gente deve É. saber, assim? Você está falando, será que está falando só para chamar atenção? É, Né? Seria isso ou não, né? Tem que imaginar o seguinte, a pessoa está falando, né? Ela está precisando de ajuda. Teve um comportamento, uma alteração de comportamento, uma alteração de algum padrão, né? Ela está precisando de ajuda. Então, é um padrão de sono, parou de dormir, está trocando o dia pela noite, caiu o seu interesse nas notas do colégio, não quer sair, ou está mais irritadiça, está tendo mudança de comportamento, ela precisa, pode estar correndo esse risco. Né? Às vezes não está nem pensando naquele momento, mas pode vir, então tem que levar para essa avaliação. Então, teve também um outro caso, eu não me lembro se a gente já conversou sobre isso na outra live, que adolescente, às vezes, é diferente do adulto. Às vezes ele faz, eu falo que é o testamento em vida, né? Aí ele é, começa, né, dar, pô, esse meu disco aqui, meu vinil, pô, fulano adora. Pô, eu não empresto para ninguém, mas eu vou deixar com ele. Pô, essa camisa aqui fulano gosta, minha camisa do time, vou deixar ali com meu primo. Isso é um testamento em vida. A gente tem que ficar é atento, verdade. né? Então, mudança Então, de comportamento, nós temos que ficar ligados. Então, como a gente está sabendo que a segunda causa de morte né, no Brasil dos jovens é suicídio, então mudou o comportamento, a gente tem que ficar ligado, né? Tem que avaliar, né? É melhor ter uma preocupação por excesso do que uma falta. uma Então, falta. é para levar. E é para estar junto, é para conversar, né? A gente sabe que os adolescentes gostam de ficar isolados, não querem conversar, os pais são todos caretas, a gente sabe disso tudo. É Mas verdade. os pais não podem desistir. Então tem que buscar alguma coisa em comum, tem que saber esse interesse. Isso é muito importante. Outro dia, uma criança, né, lá no consultório, aí ele estava falando muito empolgado de um determinado jogo lá de videogame, que ele adora, que ele descobriu não sei o quê. Aí ele falou assim para mim: Você conhece esse jogo? Eu falei: Não. Aí ele: Eu posso te mostrar? E vendo no laptop e tal, ele me pesquisou, aí foi me mostrando, é assim, é assado, e aí foi me falando. Aí eu falei: Pô, isso é interessante, eu não conhecia não, até que é legal, né? Aí ele falou assim: Ai, que legal, você prestou atenção, você não ficou igual ao meu pai. Aham, aham, e mexendo no celular. Era uma criança que devia 8, 9 anos. É Bem isso, esperta, por sinal. Bem né? sensível. É, Que pode é isso, fazer várias coisas para chamar a atenção, inclusive. sim. E é isso. Então você tem que mostrar interesse. Né? Interesse. O que seus filhos estão fazendo? O que eles gostam? Você não precisa ficar direto com eles, mas vocês têm que saber. Né? A gente tem que acompanhar isso. Porque na adolescência ainda tem, né, as alterações hormonais, que a gente Sim, sabe que é comum. Tem a questão, né, na paquera, a sexualidade, a pressão de o que eu vou fazer no Enem, né? O que vai ser da minha vida? Então a gente tem que estar ali são muitos perto. pontos, muitos São pontos. muitos pontos, Alguns né? dramáticos, pois é, alguns dramáticos. Sim, sim. Então, os jovens, né? Então, para ter uma noção, né? O Brasil.
né, entre 2010 e 2019, o aumento demográfico foi de 10,1%, ou seja, a população aumentou 10,1%. A morte por suicídio em jovens, nesse mesmo período, aumentou 41%. Então, a gente tem Meu que Deus. ficar atento. Então, estou falando muito de jovens, mas também Porque nós temos que ficar muito eles atentos. ocupam Sim, realmente aquela faixa de maioria das pessoas que, infelizmente, tiram a própria vida. E sabe o que eu lembrei sim. agora, falando em jovens? É, Eu queria que você contasse o motivo de setembro, do Setembro Amarelo, da cor, da gente ter escolhido esse é, mês, é. que eu acho que é muito relevante também. Tem muita gente que não Setembro sabe. Amarelo começou em 2004, mas para a gente entender, vamos antes, lá em 1994, um jovem chamado Mike Ayer, ele morava numa cidade pequena nos Estados Unidos, ele era um querido nessa cidade pequena, ele se matou. E a cidade ficou estarrecida, porque não sabia que ele estava deprimido, que ele estava mal. E ele tinha um Mustang amarelo. E aí, em homenagem a esse Mustang amarelo e para conscientizar, os amigos da escola fizeram um envelope que era preso com uma fitinha amarela. E dentro desse envelope estava escrito o seguinte: se você precisar, peça ajuda. Então, todo mundo que foi no enterro, eles receberam essa mensagem. E isso se espalhou, né, entregue também em todas as escolas. A maioria das escolas dos Estados Unidos, eles resolveram também entregar, né, essa mensagem para os alunos. E aí, nesse ano, teve uma queda, né, das tentativas de suicídio e morte por suicídio em jovens naquele ano, nos Estados Unidos. Olha que interessante. Isso lá em 1994. Aí a Organização Mundial de Saúde, em 2003, o que ele fez? Dia 10 de setembro, ele colocou como, que seria o dia do falecimento desse jovem, colocou como dia de prevenção mundial ao suicídio, em que seria estimulado, né, médicos, profissionais, as redes, a TV, falar de uma forma séria sobre suicídio. Então, teria estimulando debates, mostrando, né, como doença, como tem que ser, da forma correta, para alertar as pessoas. Então, isso foi em 2003. No ano seguinte, 2004, a Organização Mundial de Saúde resolveu estender por todo o mês de setembro. E aí ficou a campanha do Setembro Olha, Setembro Amarelo. Amarelo. Isso, E a lá gente em 2004. precisa. E como a gente, em agosto, a gente estava conversando, e a gente estava até, acabou não dando certo, mas pensando em fazer duas lives para falar sobre a relevância do tema, porque é um problema de saúde pública, assim, muito sério. E é tanto que eu comecei essa live agradecendo as pessoas que estavam aqui junto com a gente, participando dessa corrente, para que a gente possa tentar diminuir. É totalmente possível, né? Eu sei que qualquer dor psíquica, qualquer dor mental é muito grande, supera as dores físicas muitas vezes. A tristeza é algo horrível, a depressão então nem se fala. Mas tem jeito. A morte não é o final, caso você não Não, queira, não. sabe? Você pode buscar ajuda. Agora tem uma outra curiosidade, né? Você sabe quando que o Brasil entrou para participar da campanha Setembro Amarelo? Setembro Amarelo Quando? começou em Começou 2004. em 2004. E o Brasil, você sabe? Né? Não. Em 2015. Demorou muito para entrar. Uau! Ou Muito. seja, um dia desse. E aí, em 2015, mesmo assim, foi uma campanha que acabou ficando muito mais restrita aos médicos, porque teve o apoio, né, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo CVV, Centro de Valorização da Vida. Isso em 2015. Então, acabou que ficou muito mais voltado os médicos compartilhando nas suas redes Ficaram sociais, entre né, os si, congressos né? e falando. Isso, em 2015. Aí, em 2016, é que começou a ter apoio de algumas empresas privadas, aí começou a ter caminhadas sobre Setembro Amarelo. Aqui no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor ficou com a luz amarela no mês de setembro, em 2016. E em 2016 a gente conseguiu uma coisa muito bacana. O CVV passou a ser uma ligação gratuita para todo o Brasil.
Então, o Centro de Valorização da Vida, que é o 188, que funciona 24 horas por dia, ainda tem um chat, tem pessoas voluntárias e treinadas para ouvir e para ajudar. Então, se a pessoa tiver, né, no desespero e não tem com quem conversar, Liga. não liga, né? E se não gosta de conversar, que a gente sabe que os jovens, né, não Não. sabem, eu brinco Chato, que eles só. não sabem que o telefone fala, né? Uhum. Sem ser o áudio. Tem o chat. Então, isso é muito importante, né? Esse apoio. E aí, todo ano, né, desde então, a ABP, né, estimula muito, né, essa campanha do Setembro Amarelo e ela coloca um slogan, uma frase, né, de reflexão, de impacto. E esse ano uma frase se você precisar de ajuda, peça, Peça. né? Isso é importantíssimo a gente poder estar falando com isso. Se não conseguir fazer algum símbolo, mexe de alguma forma, Sim, cria alguma coisa, mas pelo sim, amor de Deus, pede. A pede. gente teve no início da nossa live, é porque acabei passando e os assuntos também surgindo, a Karina ela falou o seguinte: nas escolas deveriam ter um psicólogo para conversar com os jovens. Às vezes, a gente que conversa com alguém, eu sobrevivo a uma, eu sobrevivo a um, mas muitos não sobrevivem. Ela disse que conseguiu vencer pela fé, ou seja, ela passou por um processo depressivo, pensou em se matar, mas na escola dela não tinha psicólogo. É, mas assim, Realmente, é. Eu acho que seria ótimo a gente poder ter psicólogos em todas as escolas, mas senão a gente poderia, pelo menos, né, ter um treinamento, né? Porque a gente que lida, né, é, com o aluno, com o público, né, os professores saberem identificar, né, ter um porto seguro ali. Isso é muito importante. E aí, como esqueci o nome da pessoa que falou da religiosidade aí, a Karina. a Karina, ela tocou uma coisa muito importante, né? Porque a gente está falando assim, quais são os sinais de alertas, quais são as doenças que levam mais né, a predisposição, mas tem os fatores protetores, né? Que isso é importante Tem, também a gente falar. E um deles também é a religiosidade, é você ter fé. Isso é um fator protetivo também. Claro, ter uma sem dúvida. autoestima, né? Ter o suporte familiar, ter uma vida social, isso, né? Um senso de responsabilidade naquela família, né? De você pensar, não, peraí, no Eu vou coletivo, qual vai ferir, ser o vou ferir impacto? muita gente, né? Isso é importantíssimo. Ter capacidade de solucionar problemas, porque às vezes os jovens, né, principalmente as crianças, eu não sei resolver, aí lá o pai resolve tudo, a mãe resolve tudo. Então, ter capacidade de solucionar problemas, isso também é muito importante, porque quando você está diante, né, de um estressor, como a gente falou, um rompimento de um namoro, né, um A problema perda de sexual do emprego. amigo, um bullying, a pessoa ter maior capacidade, né, criar ferramentas para solucionar melhor esses problemas, criar resiliência, né, porque nem tudo é perfeito e a gente vai ter que se adaptar, né? A gente tem sofrimentos aí. É, Não abusar, né? E, se possível, não usar álcool e drogas. pelo amor de Deus. E Né? ter. Hoje em dia, infelizmente, a indústria cinematográfica, de uma forma geral, incentiva muito isso. Normaliza Sim, muito isso. sim, no show, Sensualiza muito né? isso. Os Então, assim, é shows, muito importante que você saiba o que, que o álcool causa ao cérebro. Sabe? Se você está depressivo, o que, que pode ocorrer, se pode piorar ou não, né? né? É como eu sempre falo, né? Se álcool viesse com bula, ninguém ia beber, Você falou já, né? realmente. Isso é importante, Ninguém é bebê. né? E outra Olha, coisa que eu acho que é muito legal é investir em qualidade de sono como fator protetivo, ter objetivos na vida a médio e longo prazo. Porque senão você propósito, fica assim, Sérgio. aqui tá horrível a minha vida e acha que acabou. Não, vamos pensar lá na frente. A gente tem que ter esses, né, esses objetivos, essas metas. Isso é Devemos. muito importante. São fatores protetivos que nós temos que ter. E sabe o E que a gente precisa ter também? Cuidado com os nossos idosos. Tema que a gente estava conversando ontem também, a gente estava se preparando para a live, e você estava falando que 70% do suicídio entre idosos
foram notificados um mês antes deles terem ido a algum tipo de consulta médica. Sim, né? Na verdade, naquele mês eles consultaram algum médico e em 30 dias já cometeram suicídio. E isso é muito importante porque o suicídio dos jovens, a segunda causa, aumentou muito, mas aqui no Brasil começou a aumentar os suicídios em idosos. E aí a gente também tem que pensar, por que isso? Hoje mesmo eu atendi uma paciente minha que ela estava assim, triste, né? Porque ela estava sentindo um peso para a família. Ela precisou fazer uma cirurgia e precisava de noite, né, ir no banheiro e precisava de ajuda, era uma cirurgia ortopédica, e ela achava que, pô, eu estou tendo que acordar Estava meus sendo estorvo. filhos, eu estou sendo um estorvo, aí se eu não conseguir fazer xixi na cama, vai ser uma vergonha. Então, isso é muito importante, é justamente o idoso ter uma rede de apoio e ele não se sentir um peso, porque ele já está tendo que Nossa, lidar com várias limitações, né, que a própria idade dá. literalmente. De Então, andar, de ouvir. É tão triste. É tão sim, triste, realmente. Se você olhar, é tão solitário. A vida de muitos idosos no Brasil é tão solitária. e tem Falta amor, que falta lidar, acolhimento, às vezes, né? que várias pessoas do convívio deles, né, aquela amiga, né, às vezes o companheiro, às vezes já faleceram. Então, e o Sim, idoso, às vezes ele não fala, ele começa a falar isso, eu acho que se eu for embora vai ser melhor para vocês, eu sou um peso, né? Então, a gente tem que estar no alerta. E às vezes o idoso, o que que ele faz? Ele deixa de tomar o remédio, né? isso Para pode causar a a morte doença que ele dele. É um tiver. tipo de suicídio. É. Não come direito, para de beber água. E como o organismo já é muito mais debilitado, né? Porque muitas vezes tem não só a doença psiquiátrica, mas tem doenças clínicas, mas a própria idade, então tem um impacto muito grande. Então, essas coisas tem que ficar de olho. Tá com uma diminuição da audição. Poxa, leva ele, às vezes, né, dá para botar um aparelho auditivo, porque senão ele vai ficar mais limitado ainda, com menos estímulos, então ele já não tem tantas atividades. Às vezes a família não tem como levá-lo para atividade, que a gente sabe, né? As pessoas trabalham, é difícil às Se vezes. com Mas filho é difícil, imagina às vezes com idoso, né? Mas só, isso, Elizabeth, que a gente tem que fazer um exercício, né? Que é se colocar no lugar do outro. Porque se nós tivermos a sorte, a graça de vivermos muito e com saúde, a gente vai ser idoso um dia. Então, é, é é isso. empatia, A acolhimento. empatia, ter uma compaixão, né? Que é isso que a gente está falando, né? A gente tem que ter. Outra preocupação que também vem aumentando, né? Dentre os jovens, menores no período de 2010 a 2019, né? Que eu falei que aumentou os jovens Sim, 41%, mas quando vai pegar a faixa de menores de 14 anos, teve um aumento de 114%. uau. Então, Então, proporcionalmente falando, é algo equiparado, né? então a gente tem que estar, né, muito preocupado, né? Os nossos jovens, as crianças, né? E os nossos idosos, que têm aumentado bastante, Sim, temos. né? Eu queria te fazer uma pergunta, algo que me deixou muito impressionada durante as nossas conversas, né? Que vai ser inclusive tema da nossa próxima live. Que eu vou falar o termo correto, autolesão. Hum, Eu muito bem. nunca tinha ouvido falar, até, sei lá, uns 6, 7 anos, depois da Demi Lovato, digamos assim, que as pessoas, elas se cortavam. E por que elas se cortavam? Quando eu vi, a primeira coisa que eu perguntei, eu falei, mas por que essas pessoas se cortam? E você foi a primeira pessoa que me deu essa resposta. Agora a gente conta hoje, temos 4 minutos. A gente conta hoje ou a gente deixa para a próxima? Eu acho que a gente pode deixar para a próxima, mas eu vou falar o seguinte: não começou na época do Demi Lovato, Não. né? Aí a gente pode E aí eu contar a vim descobrir isso com você história. depois. É Tem antigo, né? muita coisa, né? Na minha juventude eu era fã do Legião Urbana e tem uma música, né, Clarice, que ele já falava da autolesão. E
né, a gente fala autolesão ou automutilação. Na verdade, ficou o Correto, termo é. correto é autolesão, né? Que Mas a automutilação popularizou-se a ficou meio, automutilação. ficou popular, mas o termo, mas aí tem muita coisa para falar sobre isso. A história começou lá o primeiro relato é lá na Escócia e tem muita coisa. E aí até para falar do mecanismo no cérebro, o que que acontece? Pois Aí tem é, certamente na live, eu fiquei não dá. extremamente, eu fiquei extremamente mexida, porque eu não tinha essa resposta. E quando eu obtive a resposta, eu fiquei chocada. Literalmente chocada. Eu falei, meu Deus, como é que pode? É super fácil de entender, mas assim, a quantidade de. Eu pensava que era modinha, entendeu? Quando eu Uhum. via, o meu filho tá se cortando, uma amiga falava, meu filho tá se cortando, ele tem 13 anos, começou a se cortar. Ai, sabe, meu filho, eu também descobri agora que tá cortando a coxa, tá cortando o braço. Eu falei, meu Deus, que diacho é isso? É só porque o povo viu alguém famoso se cortando, tá se cortando também. E não tem A só o resposta é corte, bem mais não. Não complexa. tem só o corte, tem o que eu falo que é o cutuca-cutuca, né? Vai machucando a pele, aquela espinha, né? Aquela acne, a casquinha do machucado. Tem muita. Por isso que eu falei, é muita coisa, porque para a gente falar esses tipos. E será que a autolesão pode levar uma vez a um suicídio? Eu acredito que Protege sim. do suicídio? E tem muita coisa para a gente bater papo sobre isso. E a gente vai bater. Mas eu acho que a gente conseguiu atingir todas as nossas metas que a gente tinha traçado para falar sobre suicídio. E eu agradeço mais uma vez a todos que acompanharam a gente até esse momento, porque é muito relevante. Ninguém está livre de passar por isso. Ninguém está. Uhum. Né? Então a gente deve se cuidar, se colocar e tentar ajudar, se colocar no lugar do outro, tentar ajudar o outro, mesmo quando o outro disser não. Tem outros artifícios, vai buscando, mas acho que a gente tem que dar uma diminuída, tem que erradicar, na verdade. Eu sei que é difícil, mas tem que erradicar esse tipo de problema da nossa sociedade, principalmente entre os nossos promissores jovens, 19 a Sim, 25 anos, né? São nossos promissores sim. jovens. Aí agora, não sei se dá para ver, né, que eu tô, né, tem um monte de girassolzinho, né? Aham, Eu acho que, não sei se você sabe que o girassol é o símbolo da campanha contra a depressão, né? Porque como é que olha é o aí. girassol? Mesmo que o tempo esteja nublado, ele vai em direção Então, ao o sol sol. Então, é o que vamos a dar em gente deseja a direção todo mundo. ao sol, Vamos em sempre. direção ao sol sempre. Doutora Elizabeth, muito obrigada por mais essa live, esses esclarecimentos. Fica próxima já, assim que a gente tiver a data certinha, a gente marca com antecedência, até maior do que essa, e a gente vai deixar a caixinha de perguntas. Você que já tiver, já aguarda aí que a gente vai, com Sim. certeza, Ou sugestões para responder. outros temas também, né? É, sim, É. é porque esse é muito relevante também, muito, muito atual. Nem tão, nem tanto atual, né? Digamos assim. Não. Eu descobri que vem lá desde a Legião Urbana, meu Deus do céu, não Na imaginava isso, verdade, Clarice. vem desde o século XVIII. É, Aí eu vou contar a então é muito história, porque eu mais gosto de tempo, história, tá? né? Então vai lá Não, eu atrás. também amo. Vou contar. Vou contar onde começou. Pois um Beijo. beijo, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente até agora e até a próxima. Boa noite. Boa Tchau. noite.